Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E aqui a gente vai trabalhar com o conceito de binding, classificação ou discretização dos dados. Apesar do nome ser complexo e estranho, o tema trata exclusivamente de nós pegarmos valores que são contínuos, transformar em classes para facilitar a nossa análise. Pode ter ficado complexa essa minha explicação, mas assim que a gente começar a estudar aqui, desde a consulta SQL até a preparação dos dados e a criação do nosso componente gráfico lá no Python, aí vocês vão entender que o conceito, apesar de ter um nome estranho, ele é bem simples. Então, o que a gente vai fazer? Para fazer essa aula, a gente vai utilizar três células aqui de notebook. Então, na primeira a gente vai fazer as conexões, na segunda a gente vai fazer a consulta do nosso banco de dados e na terceira a gente vai fazer, de fato, ali a criação do nosso componente gráfico. Para entender melhor essa questão da discretização e da classificação, a gente vai estudar essa query aqui que a gente vai executar lá no nosso Management Studio. Então eu vou abrir aqui meu Management Studio para a gente entender o funcionamento dessa consulta. É importante, pessoal, olhar aqui que a gente está fazendo a utilização do conceito de subquery. Então, pode parecer confuso no início, mas eu vou tentar explicar como isso tudo aqui está funcionando. Então, eu vou pegar aqui as minhas anotações e eu separei a query aqui. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa parte aqui que eu vou separar. Ó. Essa aqui é uma consulta que produz um resultado. Tanto é que a gente tem aqui um select, tem as colunas que a gente está trazendo, tem aqui os joins que a gente está fazendo entre as tabelas e ela vai trazer um resultado para a gente. Como teste, eu vou executar somente essa consulta que está aqui marcada dentro desse frame aqui, para vocês entenderem o comportamento dela em relação a essa consulta de cima aqui. Então, deixa eu vir aqui, vou selecionar essa nossa consulta e vou executar. Então perceba aqui, ó, que ela trouxe um resultado para a gente. Então o que a gente fez aqui, ó? Nós fomos lá na nossa tabelinha de produtos, aqui a nossa tabelinha de produtos, pegamos lá o nome do produto, depois a gente foi na nossa tabelinha de categorias. Cadê a tabelinha de categorias? Aqui, ó, fomos na nossa tabelinha de categorias, pegamos o nome da categoria. Fomos na nossa tabela de orders, que são os nossos pedidos, pegamos o order date, tá aqui na nossa tabelinha de orders. E aqui a gente fez uma operação, até mudar a cor aqui, a gente fez uma operação onde nós usamos uma função, a função D na tabela orders, na coluna order date. E a gente está chamando isso de dia. Então o que a gente está fazendo? A gente está vindo aqui, ó, nessa coluna order date, que ela pegou o resultado para a gente. E estamos fazendo aqui, ó, pegando somente o dia da coluna. E criando uma outra coluna chamada dia, somente com o dia da data. Isso daqui vai ser interessante porque na nossa análise nós vamos fazer uma comparação da faixa de vendas que é realizado por dia. Então a gente vai classificar essas vendas e depois vai montar um gráfico, montando um componente de histograma ali, mostrando como essas vendas se comportam, a quantidade que é vendida e classificar isso em dias, nos dias do mês, ok? Então aqui a gente faz toda a nossa questão dos joins, lá nas tabelas que são relacionadas com a tabela order detail, que é onde estão todas as informações de venda, para a gente conseguir trazer o nosso resultado. Então essa é a primeira parte. Então, baseado, vou diminuir aqui para a gente ver a query toda, baseado nesse resultado que a gente tem aqui, quando a gente está utilizando o conceito de subquery, o que está acontecendo? Esse resultado aqui se transformou, o nome não é bonito, não é dessa forma que a gente deve chamar, mas é uma forma que vai ser didaticamente interessante. Esse resultado, que é esse resultado que a gente está aqui, ele se transformou numa tabela virtual, entre aspas, os dados estão na memória do SQL aqui. Então essa query que a gente tem aqui, ó, que está executando sob essa query que a gente tem aqui, ela vai executar, ela vai pegar dados dessa tabela que a gente criou aqui.
dessa tabela, entre aspas, aí, virtual que a gente fez. O nome, pessoal, não é tabela virtual. Estou utilizando esse termo para a gente conseguir fazer uma analogia e deixar deixar o estudo aí de uma forma mais didática possível. Então, esse resultado aqui, ó, presta atenção, o resultado dessa consulta, a gente vai chamar ele de R. Então, o resultado dessa consulta, a gente vai chamar ele de R. Então, todo esse resultado aqui, a gente está chamando de R. E preste atenção que a gente está executando um outro select aqui. Perceba que o from aqui, ó, ele não tem uma tabela depois, ele tem uma abertura de parênteses. E ele continua aqui, ó. Então, tá dando select from R, ok? From R, agrupando pela coluna dia e ordenando pela coluna dia. Que coluna dia? Essa coluna dia aqui, ó, que a gente retornou desse result set que a gente tem aqui. Pode parecer confuso, pessoal, no início, mas devagarzinho a gente vai entender. E a gente está usando aqui uma função de agrupamento, a função group by, porque a gente usou aqui um count, que faz o agrupamento aí pela quantidade de vendas que foi realizada nos dias. Ok? Então, esse resultado aqui, ó, esse select em cima desse resultado que a gente tem aqui. Pode parecer estranho, mas é isso que a gente está fazendo. Então, um select em cima desse resultado que a gente tem aqui. Ok? Então, vamos lá voltar para o Python, uma vez que a gente já entendeu o funcionamento da query, para entender como que a gente vai fazer toda a questão lá no Python. Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui, vou voltar aqui, vamos rodar o nosso notebook aqui. Aqui, só para relembrar o que a gente está fazendo, nós estamos aqui nessa parte aqui, nós estamos fazendo a importação das nossas bibliotecas que a gente vai usar aqui nesse notebook, criando as variáveis de conexão com o banco de dados. Aqui a gente está criando a variável principal, onde a gente usa as outras variáveis para fazer conexão no nosso banco de dados. E aqui nessa parte aqui, ó, a gente está usando a instrução try-except para fazer a conexão com o nosso banco de dados, utilizando aqui o nosso objeto de conexão, que é essa variável que a gente está carregando as outras variáveis aqui com as informações de conexão no nosso banco de dados. Se a conexão não tiver nenhum problema, ele vai retornar um aqui para a gente. Se houver algum tipo de falha, ele vai retornar a falha para a gente tentar corrigir o que é. E logo aqui embaixo eu estou criando aquela nossa função que a gente definiu como um motorzinho ali de banco de dados para realizar nossas consultas e trazer o resultado para a gente e retornando isso para um data frame, ok? Então vamos lá. Aqui está aquela mesma consulta que a gente criou lá. E aqui a gente está fazendo a criação do nosso gráfico. Então, a parte interessante da consulta aqui, ó, que a gente executa, que é a mesma que a gente tem lá sendo executada no SQL, é conforme a quantidade de vendas realizada no dia que forem retornadas da consulta, a gente vai classificar isso de uma forma para ficar mais rica a nossa análise lá quando a gente estiver gerando o gráfico. Como assim? Eu vou voltar na nossa query aqui. Agora eu vou rodar ela inteira e mostrar o resultado. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? A gente está definindo de uma forma bem simples aqui, ó. Por exemplo, se a quantidade de vendas baseado no dia que a gente está trazendo aqui, ó, estiver entre nenhuma venda e 5 vendas, a gente vai classificar esse registro como no grupo A. Então, o grupo A ele vai de 0 a 5 vendas. Se a quantidade de vendas tiver entre 10 e 15, for maior que 10, for menor ou igual a 15, a gente vai classificar esse grupo aí que teve essa quantidade de vendas como vendas do tipo do grupo C. E assim sucessivamente. Então a gente tem grupo A, grupo B, grupo C e grupo D, que é o que vai comportar baseado na quantidade de dias ali que a gente tem, ok? Então, uma vez executada essa consulta, né, eu já até executei ela aqui, ela trouxe esse resultado para a gente aqui e está falando o seguinte, ó. Vamos entender o resultado aqui, ó. Ele está falando, ó, por exemplo, olha, no dia
1º, a gente teve 5 vendas. Então, o dia 1º foi classificado como do grupo A. Vou pegar outro dia aqui, ó. Do dia 7, observando a coluna aqui, ó. No dia 7, a gente teve 9 vendas. Então, o dia 7 foi classificado como dia grupo B. O dia 14 teve 9 vendas. Também foi classificado como grupo B. O dia 22, ele teve 11 vendas. Então, a gente classificou o dia 22 como o grupo C. Para que a gente está fazendo isso? Agora a gente vai fazer lá uma apresentação gráfica que vai mostrar qual é a quantidade de itens que a gente tem em cada grupo. Com isso a gente consegue saber se na maioria dos dias a gente tem muitas vendas ou poucas vendas. A gente não está aqui falando de valores financeiros, a gente está falando de quantidade de vendas, ok? Então vamos voltar lá para o Python para executar isso daqui. Então eu vou executar essa consulta, só que dessa vez agora aqui no notebook. Perceba que ele trouxe o resultado aqui para a gente aqui. Vou mostrar aqui, ó, trouxe todo aquele mesmo resultado que a gente tem no SQL, ele trouxe aqui. E agora eu vou criar meu componente gráfico. E o que a gente está fazendo aqui para criar o nosso componente gráfico aqui, ó? Criando importando as bibliotecas aqui, Seaborn e Matplotlib. E estou definindo aqui que essa biblioteca ela vai ser entendida nesse trecho de código como PLT. Aqui a gente está criando aqui, ó, duas variáveis que são do tipo PLT. Então vão carregar as propriedades da biblioteca Matplotlib, ok? Aqui a gente está usando o SNS, que a gente fez a mesma relação aqui com a biblioteca Seaborn, para a gente definir ali algumas configurações do nosso gráfico, no caso estilo, que é o white grid e a cor do gráfico, cor de fundo, esse tipo de coisa. E aqui, de fato, temos da cor que a gente está pegando e falando aqui que da biblioteca Seaborn a gente vai utilizar o histplot, que é o nosso histograma. Como dados aqui a gente vai passar o nosso dataset, que é onde está esse resultado aqui que a gente recuperou da query. No X a gente vai definir aqui como faixa. O KDE aqui para definir a questão daquela curva ali, da discretização dos dados. E é isso, eu vou executar aqui, não é esse aqui, vou executar e tá aí, ó, ele criou o gráfico pra gente. E o que esse gráfico mostrou pra gente? Que aqui a grande maioria das nossas vendas aqui, ó, em 16 não, né? Vamos falar aqui que em 17, né, a linha está aqui em cima, né, acima do 16. Então quer dizer que em 17 dias do mês a gente teve vendas que estão presentes no grupo A. A gente teve vendas no grupo A, que é aquela venda de 1 a 5 itens. Em 3 dias do mês a gente teve vendas que foram classificadas para o grupo C, que são aquelas vendas de, se não me engano, 10 a 15 itens. E 10 certinho aqui, ó. 10 dias do mês foram classificados aí como vendas do grupo B. Então, entre 5 e 10 vendas. Então, baseado nisso, o pessoal lá do marketing, ou que pediu esse relatório, pode tomar alguma decisão baseada nisso que a gente trouxe. Mas o ideal aqui mesmo, gente, era a gente entender aqui, ó, essa questão aqui da discretização ou binding dos dados. Então, a gente retorna um conteúdo aqui e classifica isso para deixar mais rica a nossa análise. Então, aguardo ver a nossa próxima aula. Até mais.